Você está ouvindo agora o Manual Construindo e Aprendendo. Em caso de dúvidas, entre em contato com o NOP, nosso Núcleo de Orientação Psicopedagógica. Nossa missão: promover a educação de excelência por meio de metodologias e espaços de aprendizagem transformadores e criativos, fomentando o empreendedorismo e o exercício da cidadania com vistas a contribuir para o desenvolvimento da sociedade em que vivemos. Caro aluno, parabéns pela sua conquista. Seja bem-vindo ao ensino superior. É com grande satisfação que o recebemos em nossa instituição, pois agora você faz parte de um time campeão em educação e classificado entre os melhores sistemas educacionais do país. Esta cartilha que o NOP preparou para você, calouro do Centro Universitário Santana, busca subsidiar sua entrada no ensino superior, a partir da consideração que o conhecimento é construído socialmente e, assim, o espaço acadêmico passa a ser um local no qual acreditamos na equidade entre os sujeitos, na valorização das potencialidades de cada um e um lugar que reconhece que os discentes são plurais e que a heterogeneidade colabora para a construção de um projeto coletivo mais próximo das reais necessidades do aluno e da instituição. Leia com muita atenção para que você tenha sucesso em sua formação e trajetória acadêmica. Objetivo geral: fornecer orientações que possam contribuir para o melhor aproveitamento do seu tempo, para estudar e assimilar o conteúdo das matérias do seu curso e ainda auxiliá-lo no desenvolvimento de princípios e valores que visam um convívio harmônico com todos os membros da comunidade acadêmica. Estudar o melhor caminho. Lembre-se, a única coisa que cai do céu é a chuva. Entendemos que para ocorrer uma aprendizagem significativa, é necessário que você busque interagir diariamente com o conteúdo dado em sala. É importante aprender a estudar. Para isso, selecionamos algumas sugestões que podem direcionar você na construção do conhecimento e no desenvolvimento das funções cognitivas, memorizar e aprender, que envolvem o pensamento, o raciocínio, o processamento de informações e os estímulos. Pirâmide do aprendizagem. O que eu vejo, eu esqueço. Eu vejo e eu esqueço, eu ouço e eu lembro, eu faço e compreendo. Confúcio. Depois de 2 semanas, nós lembraremos de ler 10% do que lemos, ouvir 20% do que ouvimos, ver 30% do que vemos, assistir um filme 50% do que vemos e ouvimos, participar de uma discussão 70% do que falamos, fazer uma simulação teatral de um fato, 90% do que falamos e fazemos. Bons estudos. Linguagem e redação acadêmica. Evite linguagem coloquial, usada no dia a dia. Evite linguagem literária conotativa. Cada leitor pode interpretar de uma maneira diferente. Utilize linguagem científica denotativa, literal e respeite o significado das palavras. É clara, concisa, precisa, não deixa dúvidas, não permite nada nas entrelinhas. Algumas dicas para escrever bem. Ler os livros e textos da bibliografia indicada pelos professores, ler obras literárias, artigos científicos e periódicos, indicar o autor e a obra em suas citações, atualizar-se acerca do vocabulário específico de cada área de estudo, realizar revisão ortográfica, consultar dicionários e gramáticas para fugir da internet e da linguagem coloquial. Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com ponto final. No meio, você coloca as ideias. Pablo Neruda. Princípios sobre o hábito de ler e estudar. O indivíduo motivado consegue realizar melhor suas tarefas e obter maior sucesso em suas atividades. Portanto, busque quais são as suas principais motivações nas leituras, nos estudos e lembre-se dos principais motivos que o levaram a ingressar na faculdade, pois desta forma você terá maior prazer em suas tarefas acadêmicas. Vale lembrar que cada um tem sua preferência na forma de como ler e estudar. Logo, nem todas as dicas dadas nessa cartilha podem ser as mais eficientes para você. Pensando nisso, tente experimentar todas as dicas para fazer suas escolhas, já que ter estratégias de leitura e estudo é de muita importância para seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Leitura demanda habilidades linguísticas, extralinguísticas ou metacognitivas. Por isso, procure acessar autores e obras que vão além do conhecimento que você já possui.
Dessa forma, será possível estabelecer objetivos e expectativas que vão auxiliá-lo no reconhecimento de novas palavras, estruturas sintáticas, sentido das frases e, assim, maior compreensão e produção de textos acadêmicos. Frequente a biblioteca da faculdade. As bibliotecas estão estruturadas de forma a atender às funções de ensino, pesquisa e extensão em quantidade e qualidade para os cursos de graduação, pós-graduação e, por isso, interagem de forma informatizada, oferecendo treinamentos que contribuem para a homogeneização de atendimento e uso do sistema. Dica de leitura: escreve bem quem muito lê. Faça uma primeira leitura atenciosa para absorver o máximo do texto. Na segunda leitura, destaque e marque as informações mais relevantes. Faça anotações, sinalize a ideia principal ou as palavras-chave. Consulte um dicionário em caso de dúvidas sobre o significado de palavras. Lembre-se, a melhor estratégia para ler mais e melhor é cultivando o hábito e o prazer pela leitura. Leia sempre e não espere apenas as leituras do seu curso e as que serão solicitadas pelos professores. Vale muito você escolher obras de seu interesse para diversificar seus conhecimentos. Os livros não são capazes de mudar o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. Mário Quintana. Vamos estudar. Lembre-se, aula dada, aula estudada. Comece por listar as disciplinas que você tem em sua carga horária na instituição. Elas possuem necessidades diferentes de organização e este fator precisa ser levado em consideração quando for organizar seus horários de estudo. As disciplinas que você tem menos afinidade requerem maior dedicação e frequência de estudos. Defina os horários de disponibilidade para estudar e se organize para dedicar-se aos conhecimentos teóricos e práticos das matérias. Defina o local em que você irá estudar. O lugar propício para estudar. Escolha um lugar tranquilo, iluminado e sem distrações. Foque nos estudos. Evite deixar o celular próximo. Desligue a TV, o rádio e avise aos colegas ou familiares próximos que precisa se concentrar. É você o único responsável por este momento. Verifique se você está confortável na posição que irá estudar e se a cadeira está adequada para a sua postura. Opte por locais que tenham mesas com bons espaços para os seus materiais. Tempo, tempo, tempo. Reserve um tempo para o estudo de cada matéria e se organize. Faça anotações durante as aulas. Resumos, fichamentos e esquemas são ótimos para registrar os tópicos mais importantes do conteúdo lecionado. Quando desenvolve o hábito de fazer anotações, não perde a concentração e entende melhor o assunto. É importante anotar suas principais dúvidas. Procure pesquisar teorias que falem do assunto. Busque ir além do conteúdo dado em sala. Como dito, nossas bibliotecas possuem a bibliografia sugerida por seus professores. Então, procure diretamente pelo autor e sua obra. Utilizando a internet. A internet é revolucionária e uma ferramenta de auxílio aos alunos em suas pesquisas acadêmicas. É um a mais que veio para somar aos livros, não para solucionar os problemas. Dessa forma, verifique sempre o conteúdo e fique atento à procedência das páginas da internet e à confiabilidade. Sabemos que links relacionados a centros tecnológicos, universidades, sites com terminação .org, .edu são geralmente mais confiáveis para pesquisas, assim como as bibliotecas e as enciclopédias virtuais. É preciso anotar as referências bibliográficas. Em seus trabalhos, apresentações e demais atividades acadêmicas, nunca se esqueça de registrar as fontes de pesquisa. Não se aproprie de palavras, frases, textos, citações que não são de sua autoria. Plágio é crime. É preciso respeitar o seu tempo. Não fique horas estudando sem realizar pausas. O ideal é a cada hora estudar por 50 minutos e descansar por 10 minutos. Caso contrário, você não consegue absorver efetivamente o conteúdo estudado. Iniciando rotina de aulas e estudos. Procure fazer leituras prévias sobre o conteúdo a ser dado no dia de aula. Anote suas dúvidas para serem esclarecidas pelo professor. Se programe para ser pontual. Chegar com no mínimo 5 minutos de antecedência para o início é o ideal. Durante as aulas, evite ao máximo se distrair durante as aulas. Evite o uso de celular enquanto estiver em sala. Evite conversas paralelas enquanto o professor fala ou você poderá perder pontos importantes da matéria. Pergunte sempre que estiver com dúvidas, mas no momento oportuno.
Não interrompa o professor durante a explicação. Anote tudo o que considerar importante. Lembre-se, você somente poderá gravar ou filmar as aulas com a autorização do professor. Caso contrário, é crime. Rumos e desafios. Redes sociais. A imagem diz tudo, então use bem e procure manter o bom senso nas redes sociais. Cuidado com informações que partilha, com fotos e outros conteúdos. O que é legal hoje pode ser comprometedor no seu futuro pessoal e profissional. Lembre-se, você é o que você faz. Imagem é tudo. Relações aluno, aluno e professor. O ensino é um processo social e, logo, envolve pessoas com diferentes interesses e interpretações de mundo. A relação professor-aluno é um dos terrenos das relações humanas onde nem sempre é possível gostar, mas é imprescindível respeitar. É preciso separar o não gostar do professor do não gostar da disciplina. Lembre-se, a relação educador-educando não deve ser uma relação de imposição, mas sim uma relação de cooperação, de respeito e de crescimento. Verificações da aprendizagem, avaliações. As avaliações não têm caráter punitivo, tampouco é um processo realizado para causar angústia e medo. Cabe a você, aluno, estudar pelo aprendizado e não apenas pela nota. Estude para aprender e ser um excelente profissional. Dicas de estudo. É importante lembrar que cada pessoa se adapta melhor a um determinado método de estudo e a um determinado horário. Então escolha o horário no qual você consiga se concentrar com mais facilidade ou tenha mais disponibilidade e depois o método que melhor se adapta. Há pessoas que se mantêm mais concentradas à noite, outras pela tarde, outras sozinhas, outras em grupo. Dicas e técnicas de estudo são importantes. Vale ressaltar que algumas são mais eficazes, outras menos, e que cabe a você identificar a que melhor se adapta à sua personalidade ou disponibilidade. Estudando sozinho. Elabore um cronograma de estudos. Uma dica valiosa é nunca deixar para estudar em cima da hora. Por isso, não deixe para estudar apenas no dia da prova. Elabore um cronograma de estudos e siga. A ideia é que você estude em pequenos períodos ao longo do tempo, ao invés de estudar durante horas e horas seguidas no dia da prova, o que causa uma saturação desnecessária. Tenha o hábito de não deixar que a matéria se acumule. Vá estudando um pouquinho ao longo do dia e no dia da prova, apenas reforce os conceitos estudados. Dessa forma, você obterá um melhor entendimento sobre determinado assunto. Resumo. Consiste em reescrever a matéria e citar os pontos mais importantes. A dica é fazer uma boa interpretação do conteúdo e ler atentamente o texto, com o objetivo de identificar o que é realmente importante para o seu resumo. Releitura. Consiste em realizar uma leitura inicial do texto e depois ler novamente, a fim de fixar o principal. É ideal para aqueles que conseguem assimilar bem o conteúdo por meio da leitura. Durante a leitura de textos longos, busque sublinhar as partes as quais considere mais importante. Faça resumos para fixar as ideias centrais do texto. Estudando em grupo. Estudar em grupo talvez seja a melhor maneira de estudar, pois auxilia no aprendizado, no compartilhamento de conhecimentos e fortalece relações. Porém, é necessário que o grupo esteja realmente disposto a estudar e não bater papo. Os componentes precisam querer estudar, ser comprometidos e ter o mesmo objetivo. Orientações importantes. O grupo tem que ser coeso, responsável e focado. Deve ter entre 4 e 5 participantes. Todos devem cumprir os horários estabelecidos para início e término. O grupo tem que ser coeso, responsável e focado. Todos devem desligar os aparelhos telefônicos. Todos devem trocar informações e conhecimentos. O lugar. Escolha um lugar arejado, confortável, tranquilo e silencioso. Sempre que possível, os alunos podem solicitar salas na própria instituição, pois isso evita distrações. Lembre, o seu sucesso é nosso também. O NOP, bem como todos os setores da nossa IES, estarão sempre dispostos a ajudá-los. Você pode conhecer um pouco mais de cada um deles em nosso sítio educacional www.http://unisantana.br